Dia 24. Cumprimentando uns aos outros. Cumprimentar, algo que parece tão simples, né? Mas para algumas pessoas pode ser tão desafiador. Um cumprimento caloroso e acolhedor, como os das leoas, cumprimentando e lambendo. As leoas, quando lambem umas às outras, isso faz parte do cumprimento dela. É um processo que elas têm de acolhimento. Elas fazem isso com as suas companheiras, elas fazem isso com seus filhotes, elas dão beijos. Eu acho que o lamber delas é o nosso beijo. Ela, quando cumprimenta as leoas com essa lambida, elas querem dizer assim: olha, vocês fazem parte, vocês não são intrusa. Esse ritual permite que elas se reconheçam umas às outras, o reconhecimento de que elas são bem-vindas, que elas são parecidas, que elas são iguais, né? A leoa, ela tem esse movimento de trazer esse membro ao bando com esse cumprimento, dizendo: olha, vocês não são intrusas aqui. E o ser humano, ele se parece um pouco com as leoas, né? Quando as leoas cumprimentam, elas demonstram a sua aceitação e a sua inclusão. O que eu quero dizer é que o cumprimento fala muito ao nosso respeito. Como você cumprimenta os seus filhos? As leoas, elas beijam, né? Elas lambem os seus filhotes o tempo inteiro. Eu acho que não é diferente de nós. Quando nós pegamos nossos filhos, ainda mais quando eles são pequenos, temos vontade de beijar, abraçar e estar sempre tocando neles. Esses dias eu assisti uma série era um filme, de uma mãe que saiu brigada com a sua filha de casa. Ela falou assim: eu não quero guardar na memória a minha última recordação com a minha filha, que foi de brigas, de falta de afeto e de discussões. A filha desapareceu e ela ficou numa busca incessante por essa filha. Eu gosto de pensar também dessa forma, que aquele último momento, aquele último encontro, ele pode definir muito os nossos dias. Eu tenho para mim, no meu particular, eu não gosto de sair sem se despedir dos meus filhos. Eu, sempre que possível, eu quero estar presente, eu quero dar um beijo, dizer que amo e abraçá-los e abençoá-los na hora da partida, na hora da chegada. Oi, como foi? Dar um beijo. Como você recebe os seus filhos, como você recebe o seu marido, como você recebe as suas irmãs, como você as cumprimenta, como você saúda a sua irmã na igreja, né? Esse afeto é um lembrete de que eles são pertencentes àquela família e que eles são especiais, e como é bom eles chegarem, como é bom eles partirem também, e que eles foram ali abraçados e acolhidos. Talvez seja a última recordação que nós vamos ter daquela pessoa, eu não sei. Quando as leoas se saúdam umas às outras, elas estão dizendo: nós temos um relacionamento, nós somos irmãs, nós não somos diferentes das leoas mulheres. A nossa recepção, ela diz alguma coisa, ela vai demonstrar quem somos e o que temos. Uma recepção calorosa, ela pode dizer assim: junte-se a nós, você é muito bem-vinda e confiável. Uma recepção formal, que sempre está na defensiva, que não é acolhedora, ele pode estar comunicando assim: eu estou ainda te observando, você ainda não é bem-vinda. Há diferenças de cumprimento, há diferença de formas de a gente cumprimentar alguém, a mensagem que nós passamos. E nesse ambiente também pode ser aquelas que não cumprimentam, que é ainda mais perigoso, que não tem nenhum gesto de cumprimentar, às vezes é tão distante. Se não houver cumprimento algum, então a visitante tem que ficar em alerta, porque o que você está comunicando, que aquela pessoa não faz diferença na sua vida e para você. Nós, como somos mulheres cristãs, que sempre estamos recebendo outras no nosso meio, precisamos estar atentos ao nosso cumprimento, o que ele está comunicando. Eu tinha uma discípula, assim que começou a igreja, quase 20 anos atrás, que sempre que a gente ia cumprimentá-la, ela não gostava. Ela falava que não gostava de abraços e toques, mas porque ela veio de um mundo de rejeições e sofrimentos, e o toque para ela era algo abusivo, era algo constrangedor, ela não tinha hábito de ser tocada. Então nós precisamos acolher essas pessoas. O nosso abraço pode curar muito mais do que palavras,
Nós precisamos comunicar, precisamos cumprimentar umas às outras. E Paulo, ele fala sobre isso em 2 Coríntios 13, 12 e 14. Ele fala assim: cumprimente-se uns aos outros com um abraço santo. A maravilhosa graça do Senhor Jesus Cristo e o grande amor de Deus e a amizade profunda do Espírito Santo sejam com todos vocês. Paulo, ele adorava cumprimentar. Todas as cartas deles têm um cumprimento, uma saudação de filhos, de graça e paz, de como eles eram amados. Então, quando você cumprimentar uma irmã, abrace-a como tal, abrace-a como uma irmã, como alguém querido, que é bem-vindo àquela casa, que é bem-vindo ao ambiente do Pai. Isso demonstra apreço, a aceitação. Se você entrar em contato com uma pessoa, com a sua líder, cumprimente e abrace de maneira que transmita apreciação por ela. Assim com as suas amigas, assim como as suas irmãs de equipe, assim como aquela que está visitando a sua casa, a sua igreja, a sua célula, o seu grupo. Quando cumprimentar alguém que está sofrendo, abrace essa pessoa com sua preocupação, com sua ternura, dizendo que sim, você se importa. Às vezes não é preciso haver palavras. Lisa, ela fala assim: com o tempo aprendi que um abraço é muito mais poderoso para curar do que um olá. Tem pessoas que falam assim: eu não tenho o que dizer. Não diga nada então, dê um abraço, dê um beijo. Isso vai demonstrar um amor mais profundo do que 1000 palavras. Paulo, ele observava as saudações com excelência em suas cartas. Ele sempre colocava ali por escrito o carinho, o afeto por aqueles que estavam recebendo aquela carta. Nós precisamos, queridas, aprender a cumprimentar umas às outras como as leoas, cumprimentando e lambendo. Cumprimentando e lambendo, que eu quero dizer é cumprimentando e abraçando, beijando se possível. E se você tem esse hábito de fazer isso dentro da sua casa, com seu marido, com seus filhos, você vai levar a isso para os seus outros níveis de relacionamento. Os cumprimentos, eles falam muito sobre nós, o que está dentro de nós, o quanto estamos abertas para aceitar ou rejeitar as pessoas, o quanto elas são bem-vindas ou não na nossa vida. Ninguém cumprimenta quem não conhece. Às vezes até cumprimenta, porque há na pessoa a gentileza, a aceitação. Quando você entrar no elevador, dê um bom dia. Se você passar por um funcionário de um lugar que se olhou na sua direção, balance a cabeça. Eu tenho esse hábito de, se eu passar num ambiente, eu dou bom dia, ainda que eu não conheça, porque isso diz muito ao nosso respeito. Então, Liz, ela dá esse olhar para nós do cumprimento, que é muito importante. Nós precisamos ter esse movimento, esse cuidado em nós. Nós precisamos aprender a beijar, abraçar e compartilhar tudo aquilo que está dentro de nós. E o cumprimento, ele é a primeira parte que vai demonstrar isso a nosso respeito. Se somos pessoas acolhedoras, se somos mulheres resistentes, se as pessoas são bem-vindas ou não na nossa vida, no nosso ministério, nos nossos relacionamentos. Que sejamos como leoas, lambendo, abraçando, cumprimentando umas às outras com carinho e afeto, porque isso significa: seja muito bem-vindo, você não é uma intrusa no nosso meio, eu estou aberta a me relacionar com você, a me comunicar com você, eu te reconheço como amiga, eu te reconheço como irmã, eu te reconheço como líder, eu te reconheço como ser humano, que é o mais importante. Então não somos melhores que ninguém. Ao você passar, cumprimente com um cumprimento acolhedor, porque isso vai dizer muito a nosso respeito. Amém? Pai, em nome de Jesus, quero te louvar, porque é uma reflexão tão simples, mas que fala tanto ao nosso respeito, o quanto nós estamos, Senhor, necessitadas de ser trabalhadas, ser moldadas. Nessas pequenas coisas nós queremos fazer o melhor para Ti e por Ti e para nossas irmãs, Senhor. Que possamos ter esse abraço acolhedor, que sejamos esse ombro, que sejamos mulheres afetuosas, que estamos com o nosso coração aberto para receber a todos que o Senhor nos enviar, meu Deus. Que seja um ritual amoroso entre nós, na nossa casa, no nosso ministério, em todos os lugares que passarmos, que possamos deixar e liberar o seu bom perfume. Muito obrigado, Jesus, porque nas pequenas coisas o Senhor se revela e se manifesta em nós. Ajuda-nos, Senhor, a sermos essas mulheres acolhedoras, em nome de Jesus.